Se você tem saudades do Up TSI, isso daqui é o mais próximo que você vai conseguir em um carro novo atualmente. Esse é o Polo TSI com câmbio manual. Essa daqui é a única versão do novo Polo que combina motor turbo com câmbio manual. Na prática, é o mesmo conjunto mecânico do finado Up TSI, um grande carro esportivo e sonho de uma geração de jovens que já não é mais tão jovem como eu. E assim como era o Up naquela época, o Polo não é um carro exatamente barato. Essa daqui é a segunda opção mais em conta da linha e custa R$ 94.490. Se nenhum preço mudar entre essa gravação e o dia que você está assistindo esse vídeo, a diferença do Polo TSI manual para o HB20 com um conjunto mecânico similar é de praticamente R$ 2.000. Uma terceira opção é o Chevrolet Onix com essa mesma combinação de motor turbo, mas câmbio manual de 6 marchas e não 5. O Onix é um pouquinho mais barato do que o Polo, só que não tem a mesma dirigibilidade do hatch da Volkswagen. E você, qual deles colocaria na sua garagem? Conta pra gente nos comentários. Aproveita, já faz sua inscrição no canal do Auto Esporte e clica no ícone do sininho. Assim você fica sabendo antes de todo mundo quando tem conteúdo novo por aqui. E agora voltando a falar do motor 1.0 TSI, como eu disse mais cedo, é a mesma unidade que equipava o Up, só que aqui a gente tem um pouco mais de potência. São 11 cavalos a mais, chegando a 116. Só que o torque de 16,8 kgfm permanece inalterado. Aliás, o nome oficial desse motor é 170 TSI, referente exatamente aos 170 Nm de torque que ele oferece. Mas aqui vale uma observação muito importante. Antes desse facelift, o Polo Turbo era mais potente. O motor aqui era o 200 TSI com 128 cavalos e 20,4 kgfm de torque. Caiu a placa. E essa mudança a Volks explica que foi em nome da economia de combustível, mas o consumo é assunto para daqui a pouco. Bom, e vamos aproveitar que a gente está aqui na frente para falar um pouquinho da reestilização recente que a Volkswagen promoveu aqui no Polo. Reestilização bem discreta, é verdade, né? Aqui a gente tem agora faróis de LED em todas as versões a partir do Track, novo logotipo da Volkswagen bem no centro e para-choque redesenhado com linhas mais arredondadas. E esse para-choque fez com que o Polo ficasse 2 centímetros mais comprido, chegando aí aos 4 metros e 7 centímetros de comprimento. Aqui nessa versão a gente tem rodas de liga leve de 15 polegadas. Em todas as outras medidas o Polo segue inalterado, excelentes 2 metros e 56 de entre-eixos, 1,75 de largura e 1,47 de altura. Porta-malas bons também, 300 litros. E aliás, lá na traseira a Volkswagen ficou devendo, viu? A reestilização do Polo brasileiro foi mais modesta do que a do europeu. Aqui a lanterna não mudou de formato e agora só tem acabamento escurecido. Uma outra novidade é que o nome do carro agora fica bem no centro, logo abaixo do logotipo da Volkswagen. Bom, agora a gente vai lá para dentro para saber como é o interior do Polo TSI manual. Bora? Aqui dentro a Volks até deu uma melhorada no acabamento do Polo, mas ainda fica devendo. A novidade aqui é que agora a faixa central do painel até as maçanetas recebem uma moldura de plástico preto brilhante, mas fora isso, plástico duro de aspecto barato em toda a cabine. Pelo menos a montagem, e isso é muito comum na Volkswagen, é um ponto positivo, a montagem é muito boa, a gente não encontra nenhuma rebarba, nenhum encaixe mal feito, os vãos são todos uniformes, isso é um ponto positivo, apesar de a qualidade do acabamento não ser das melhores. Como eu falei mais cedo, essa daqui é a segunda versão mais barata do Polo. Então aqui a gente ainda não tem o VolksPlay, que é a central multimídia com tela grande, moderna da Volkswagen. Aqui a gente tem uma versão mais simples, com telinha de 6,5 polegadas, mas ainda assim com conexões Android Auto e Apple CarPlay apenas com fio. Ela é feita por meio dessa entrada USB do tipo A, que fica bem no console, mas logo abaixo temos também outras duas entradas do tipo USB-C. O Polo também tem 4 airbags, além dos 2 frontais que são obrigatórios, há também as bolsas laterais. O pacote de segurança fica completo com os controles de tração e de estabilidade. Já os itens de conforto, o Polo tem um ar-condicionado analógico, não é digital, quadro de instrumentos de 8 polegadas é digital e é exatamente o mesmo da versão básica do Taos.
Só que aqui com uma grande diferença, não é possível mudar o layout de exibição da tela, então a gente não tem contagiros. É diferente do C3, né, que não tem por uma falha na tela. Aqui não, aqui a gente tem essa possibilidade, mas por não existir um botão aqui no volante para mudar o layout da tela, a gente acaba sem essa informação. E olha que isso em um carro manual acaba fazendo falta, até para você aprender uma condução mais econômica, saber exatamente qual é a melhor faixa de troca de marcha. E aí, partiu dar uma voltinha no Polo TSI manual e descobrir se ele é o sucessor do esportivo Up TSI? Essa é a primeira vez que o Polo combina motor turbo com câmbio manual nessa geração. E os números de desempenho em relação ao modelo com câmbio automático são levemente inferiores. Aqui acelera de 0 a 100 km por hora em 10,1 segundos. Como referência, o TSI anterior com 128 cavalos e câmbio automático de 6 marchas fazia isso em 9,6 segundos. Ou seja, hipoteticamente, um Polo 200 TSI com câmbio manual seria um pouco mais rápido, talvez 1 segundo mais ou menos em relação a essa versão. 1 segundo é a diferença entre o 170 TSI automático e o 200 TSI automático. Ainda assim, o desempenho é bem bom, agrada. A gente não consegue perceber claramente que o Polo perdeu potência, são 11 cavalos a menos em relação ao 200 TSI anterior. Andando com o Polo TSI manual, a gente consegue perceber claramente quando o turbo entra, o torque máximo é entregue a 1.750 rotações, um pouquinho mais cedo do que na versão anterior, 200 TSI, que o torque máximo era entregue a 2.000 rotações. O grande problema, como eu falei mais cedo, é que não existe um contagiros para você saber exatamente qual que é a rotação do motor. Então, eu estimo que você sinta mesmo o torque todo presente perto das 2.000 rotações. Como todo câmbio da Volkswagen, engates super precisos, muito justinhos, só fazer uma pequena pressão na alavanca que você já consegue fazer a mudança de marcha. Fora essa troca de motores 120 pelo 170 e também a adoção do câmbio manual de 5 marchas, a dirigibilidade do Polo continua boa e bem parecida com a versão anterior. Isso significa uma direção elétrica leve, bem precisa, suspensão mais durinha. Só que aqui uma coisa que não está me agradando muito é que essa carroceria está fazendo muito barulho de rolagem. Deve ter alguma coisa solta, talvez vocês até consigam ouvir, mas tem alguma coisa lá na traseira que está fazendo um barulho incômodo de acabamento. Volkswagen explicou que fez a troca dos motores para deixar o Polo mais econômico, e isso é verdade, ele está mais econômico mesmo. Com etanol, esse carro faz 9,6 km por litro na cidade e 14 km por litro na estrada. É até mais econômico do que o Polo com motor 1.0 aspirado. Com gasolina, na cidade o Polo faz 11,5 km por litro e na estrada chega a impressionantes 16,4 km por litro. Bem eficiente. Olha só, a gente consegue perceber que de fato, em rotações mais baixas, o Polo vai, mas ele só deslancha mesmo quando vai chegando numa rotação um pouquinho mais alta, ali média para alta rotação. E aí a gente tem a resposta do motor. Então o lance é, se você gosta de dirigir, você sabe gerenciar bem as trocas para extrair o máximo desempenho possível desse hatch da Volkswagen. O desempenho não é tão bom quanto o do Up TSI, porque aqui a gente está com um carro mais pesado, ainda que existam 11 cavalinhos a mais debaixo do capô. Bom, se o Polo está um pouquinho menos potente, só que mais econômico, não dá para crucificar a Volkswagen, né? Só que eles também trocaram, e aí em nome de deixar o modelo mais barato, a Volkswagen trocou os freios a disco na traseira por tambores, como na grande maioria dos carros de entrada vendidos no Brasil atualmente. A frenagem ficou ligeiramente pior, mas ainda assim é um downgrade, né? A gente não pode deixar de mencionar que o carro tecnicamente piorou. Se você me perguntar se eu gostei do Polo Turbo com câmbio manual, eu vou falar que sim, naturalmente. Mas eu acho que eu não sou mais tão jovem e tão paciente para encarar um carro manual no trânsito das grandes cidades. Então, se fosse para comprar um Polo, eu iria pela versão Comfortline, que custa uns 10 mil reais a mais
só que traz câmbio automático e vários outros equipamentos de série a mais. Eu acho que esse é o caminho natural que a maior parte desse público vai acabar fazendo, viu? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!